Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Mais uma madrugada aqui com os irmãos. Vamos hoje falar sobre Gênesis capítulo 2, né? O segundo capítulo, a qual nós estamos lendo aí, fazendo a leitura diária do livro de Gênesis. Mas antes de começarmos, eu gostaria de orar pela sua vida, orar por mais essa oportunidade de estar expondo a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor querido, Senhor amado, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer, ó Pai querido, por mais um dia, por mais uma madrugada na Tua presença. E o Senhor, ó Pai querido Deus, nessa noite venha abrir o nosso entendimento quanto à Tua palavra e que possamos aqui, Senhor, ter entendimento aberto para assim, Senhor, compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Pois o Senhor é um Deus de propósitos, ó Pai, e é um Deus, ó Pai querido Deus, que sempre está atento às nossas necessidades e sempre busca a fazer o melhor para aqueles que Te amam, ó Pai. Abençoa cada lar, abençoa cada família, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor querido, todos os dias da nossa vida. Faz, ó Senhor querido, o Teu querer em nós, ó Pai. E que nessa madrugada o Teu Espírito, ó Pai querido Deus, possa adentrar a cada coração e fazer com que compreendam, ó Pai, aquilo que o Senhor tem de propósito para cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre Gênesis capítulo 2, o capítulo 2 de Gênesis. Então, eu vou começar fazendo a leitura desse capítulo, depois a gente vai expor esse capítulo, tá? Eu creio que o vídeo não vai ficar muito grande, eu vou estar postando no YouTube e postando no grupo, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Gênesis capítulo 2, verso 1. Diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. No verso 4, a gente já vê a formação do jardim do Éden, né? Vamos lá. Então, estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover a terra, sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e tomava em 4 braços. O nome do primeiro rio, né, era Pison. Este é que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro.
e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio, Hidekel, que é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. No verso 18 a seguir, diz sobre a criação da mulher, né? Como Deus criou a mulher para estar junto ao homem, para que o homem não ficasse só. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, olha, Deus formou da terra com a palavra dele, né? Os trouxe a Adão, para este ver com eles como ele lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Então pôs os nomes de todo gado, as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora osso dos meus olhos, osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí é instituído o casamento, né? A união entre o homem e a mulher. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso tudo antes da queda, né? Agora vamos fazer uma introdução do assunto desse capítulo 2, né? O capítulo 2 de Gênesis nos apresenta uma visão mais detalhada da criação do homem e da mulher. Se no capítulo 1 vemos o Deus Todo-Poderoso criando com sua palavra, agora vemos o Deus pessoal, que se aproxima do ser humano, o forma com suas próprias mãos e sopra nele o fôlego da vida. Este capítulo revela o amor, a sabedoria e o propósito de Deus para a humanidade. Um relacionamento íntimo com o Criador, responsabilidade sobre a criação e comunhão mútua no lar. Em Gênesis 2, versículo 7, né, nós vemos ali a criação, né? Vamos lá. Gênesis 2, capítulo 7, versículo 7, né? Capítulo 2, versículo 7, que diz assim: e formou o Senhor Deus do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus é um Deus que ele interage, ele faz parte pessoal da vida do homem. Ele não cria o homem com palavra, com uma palavra, como ele criou todas as coisas com uma palavra, né? Ele
falou e as coisas vieram a existir. Mas quanto ao homem, não, ele com as suas próprias mãos, isso ele fez o homem com as suas próprias mãos. Ele fez ali um boneco de barro, né? Usou o barro ali para fazer um boneco de barro e assim soprou o fôlego de vida sobre aquele boneco e deu vida a ele e ele se tornou uma alma vivente. Isso mostra o cuidado do Senhor com a humanidade. O cuidado, a intenção que o Senhor tem de estar sempre perto da sua criação. O homem, ele é pó, mas tem o sopro divino. Então todos nós viemos do pó, mas temos o sopro de Deus em nossas vidas, né? E isso será tirado de nós a partir de quando nós sairmos desse corpo físico, né? O fôlego de vida voltará ao seu dono, né? Nossa origem, ela é humilde, mas nossa vida é preciosa porque vem de Deus, né? A gente veio de uma matéria simples, né? De algo simples, de algo humilde ali, a qual foi formado pelas mãos do Senhor ali, mas nós temos ali, somos preciosos aos olhos de Deus, né? A nossa vida, ela é muito preciosa diante de Deus, por isso que Deus, ele ama toda a humanidade. Na realidade, ele não gostaria que ninguém fosse castigado e ir para o inferno. Mas as próprias pessoas, elas tomam decisões para esse fim, né? A verdadeira vida vem do sopro de Deus, né? Então a vida real que nos faz viver, que nos faz respirar, que nos faz andar e fazer nossas funções, ela vem de Deus. E só o Espírito Santo pode dar sentido e propósito à existência humana. Então, assim, nós temos o fôlego de Deus, mas nós só teremos, assim, o entendimento do propósito de Deus em nossas vidas pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toma ali a nossa vida ali e nos dá direção. Daí ele nos revela o propósito, sentido, né, de nós estarmos vivos nessa terra. Então Deus, ele ainda deseja soprar vida. Ele ainda deseja soprar vida sobre aqueles que estão espiritualmente mortos. Ele ainda deseja que as pessoas se arrependam dos seus pecados, recebam Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e assim o Espírito Santo, o Espírito da vida, possa reviver essas pessoas, ressuscitar essas pessoas espiritualmente. Quando o Espírito Santo sopra em nós, o vazio é preenchido e a alma revive. Muitas pessoas estão vivas nessa terra, mas ao mesmo tempo mortas espiritualmente, que sentem um vazio imenso dentro de si, por não terem ali o Espírito Santo as dirigindo, por não ter ali o Espírito Santo trazendo vida e esperança para dentro delas, para que elas tenham uma direção e saibam que elas são pecadoras, são imperfeitas, mas o perfeito quer que elas vivam uma vida em abundância, de uma forma, de uma liberdade a qual Ele traz para as nossas vidas, para assim vivermos uma vida em abundância nele, né? Então, quando nós nos entregamos ao Senhor e falamos assim: Senhor, queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o que acontece? A nossa alma passa de morte para a vida, e nós somos preenchidos
pelo amor de Deus, e assim começamos a viver aquilo que o Senhor já preparou para a vida de cada um de nós, que é uma vida de frutos espirituais, de bonança, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em Gênesis capítulo 2, de 8 a 17, né, que nós vemos ali a criação do Jardim do Éden, né? Vemos a criação do Jardim do Éden e também vemos ali que o Senhor, com a sua palavra, ele cria todas as coisas ali, faz rios, separa braços de rios e coloca nome dos rios, entendeu? E coloca o homem ali no meio do jardim para que ele possa ali lavrar aquela terra ali, guardar aquela terra e assim dar o nome a todo animal ali existente, né? E dá uma advertência para ele, né? Que ele pode comer de todas as árvores, de todas as frutas ali das árvores, menos daquela árvore ali que ele tinha advertido, né? Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele fala, ó, não coma dessa árvore, porque se você comer, certamente você morrerá. Ali nascia ali um limite, né? Um limite de Deus para o homem. E que esse limite deveria ser obedecido por Deus, pelo homem, para que ele pudesse ter uma comunhão íntima e eterna com Deus, né? Deus, ele sempre coloca limites para que a gente não venha cair no erro, mas sim que através da obediência nós possamos ter ali sempre uma comunhão viva e sincera na presença dele, né? Como diz ali até do 8 ao 17, né, sobre a criação do jardim, sobre a separação dos rios ali, né, que cada rio tinha um nome e tinha seu propósito e tudo, e sobre o homem no meio do jardim, né? Deus prepara o ambiente antes de colocar o homem. Então nós vemos que antes do homem ser colocado ali no meio de todo aquele cenário, né, Deus, ele preparou primeiro o cenário, preparou primeiro o lugar, né, colocou todas as coisas que o homem precisaria, necessitaria, né, depois ele colocou o homem, né, ele provê tudo o que o homem precisa antes de criá-lo. Então, antes do homem existir, Deus primeiramente fez o que era necessário para que ele sobrevivesse. O trabalho é uma bênção, não um castigo. Então, assim, Deus, ele não fez do trabalho um castigo. O trabalho, ele se tornou ali um algo, vamos falar, sofrido, por causa da desobediência e da rebelião do homem. Mas no Jardim do Éden, o trabalho era um trabalho ao qual o homem não se cansava, não se fatigava. Por quê? Porque era uma terra preparada por Deus, era uma coisa perfeita, né? Então era uma bênção trabalhar num lugar perfeito, num lugar preparado por Deus, né? Então Deus coloca o homem para cultivar e guardar o jardim. O trabalho é parte do propósito de Deus. Então toda pessoa, mesmo servindo ao Senhor, ela tem que trabalhar. Tanto trabalhar secularmente para que possa se manter, quanto na obra de Deus, entendeu? Então, assim, o trabalho para o servo de Deus não deve ser um castigo, mas sim deve ser algo que venha trazer ali alegria para ele, entendeu?
Então o Senhor, Ele proporciona isso, por quê? Porque nós, servos de Deus, se nós trabalharmos com a nossa mente, que é o Senhor, que é o nosso chefe, é o nosso dono ali, nós trabalharemos com alegria, porque em tudo Ele nos suprirá, em tudo Ele proverá as nossas vidas, né? A liberdade com limites. Então o homem, ele tinha liberdade no jardim. Ele tinha liberdade para fazer todas as coisas, tanto as que foram ordenadas a ele, quanto a que ele queria fazer. Mas existia um limite. Existia algo que o Senhor colocou restrição. E essa restrição exigiria para o homem obediência. Obediência para que ele continuasse ali com sua vida em Deus e pudesse ter uma comunhão íntima e eterna com Ele. Então teria que ter ali uma obediência por parte do homem. O homem podia comer de todas as árvores, como o Senhor tinha dito para ele, ó, de tudo você pode comer, todas as árvores, menos uma só. Uma só. A liberdade sem obediência é rebeldia. Então, assim, Deus deu liberdade, também deu um limite, uma restrição, para que o homem pudesse obedecer. Mas o que acontece? O homem, ele desobedeceu ao Senhor e se rebelou contra as suas ordens. E aí o pecado passou a existir por meio da desobediência do homem, né? Muitos querem a bênção do Éden, muitos querem uma vida maravilhosa, uma vida cheia de regalias, né? Muitos querem uma vida pomposa, uma vida tranquila, né? Mas eles querem essa vida sem precisar ter limites em suas vidas, sem precisar obedecer os mandamentos de Deus, né? As pessoas querem viver de uma vida não numa liberdade, mas numa libertinagem, a qual elas fazem o que querem, sem ter limites, sem ter algo a que elas tenham que obedecer. Mas a verdadeira liberdade não é essa, sem limites. Mas a verdadeira liberdade é a obedecer aquele que os criou. Se nós obedecermos ao nosso Criador, obedecermos aos seus mandamentos, vivermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, com certeza, irmãos, nós vamos viver uma vida plena, em paz, em segurança, com o nosso Deus provendo tudo aquilo que nós precisamos e ainda às vezes muito mais por sermos obedientes, e assim poderemos até ter para dividir, para dar àqueles que precisam, né? Deus ele estabelece um relacionamento com o homem, né? Nós vemos do versículo 28, no versículo 18 ao 25 desse texto, capítulo 2, né, que Deus ele estabelece o relacionamento, né? O relacionamento entre o homem e a mulher, né? Para que o homem não ficasse só, Deus fez dele ali, da costela dele, retirou uma costela do meio do corpo dele e fez a mulher para que eles dois andassem juntos e assim fossem uma só carne. Deus, ele reconhece a necessidade humana da comunhão. Todo ser humano precisa de alguém para estar ali
junto, tendo um relacionamento, ou ali para se poder ali ajudar ou ser ajudado, né? A solidão não fazia parte dos planos de Deus. Deus nunca quis que o homem ficasse só, que a mulher ficasse só. Deus sempre quis que o homem e a mulher se relacionassem e ali multiplicassem, né? Para que eles pudessem viver em uma grande comunidade. O casamento, ele é uma criação divina, né? Desde o princípio, Deus criou o homem para que o homem tivesse um relacionamento com o seu par, né? Com a sua mulher, e ali instituísse uma relação, vamos falar assim, uma relação duradoura, uma relação que unisse eles para que eles fossem uma só carne. É Deus quem instituiu a união entre o homem e a mulher. Vejam só, Deus instituiu, a palavra de Deus diz, não é o pastor João Paulo, é a palavra de Deus diz, que o Deus uniu o homem e a mulher, tá? Ele uniu o homem e a mulher, baseando-se em amor, parceria e complementariedade. O homem e a mulher se complementam, entendeu? O homem e a mulher são uma só carne para que através deles haja vida, gere vida, né? A unidade no casamento. Então, é um só. O marido é a cabeça e a mulher faz parte do corpo do homem. Entendeu? Então, assim, serão ambos uma só carne. A união conjugal é espiritual e física. Então, quando um homem e uma mulher se ligam em si, eles se tornam uma só carne. Tanto no plano físico ao qual nós vivemos, quanto no plano espiritual. Então os dois, eles são um só, refletindo a unidade, como em Cristo e a igreja. Como Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então, o homem é a cabeça e a mulher é o corpo do homem. Então, os dois andam ligados em uma unidade só. Não tem como um corpo, né, andar sem a sua cabeça, e nem a cabeça andar sem o seu corpo, né? Deus ainda deseja restaurar relacionamentos. Então você que pode estar com seu relacionamento abalado por alguma coisa, ou até mesmo por uma traição, né? Se você sente no coração que você consegue perdoar, que você consegue conviver com essa pessoa novamente, Deus, ele tem a solução para isso. Ele tem a solução de restaurar este relacionamento novamente, né? Fazer com que as brigas cessem, que vocês entendam, né, o propósito de Deus no relacionamento de vocês, né? E assim Deus possa ser o centro desse relacionamento, para que assim você e a sua casa possam andar na presença do Senhor. Quando Ele é o centro do lar da pessoa, quando Deus está no centro do seu lar, a harmonia, amor e propósito. Então há essas três coisas quando Deus está no meio do relacionamento, no meio do lar, quando Deus é o protagonista ali da história do casal, né? A harmonia.
a ligação, a ligamento por Cristo Jesus. Há amor abundante, porque não é um amor humano que vem e passa, mas sim é um amor ágape, um amor que só Deus pode dar. E também há propósito, a direção do Senhor em tudo o que o casal faz. Porque o Senhor, ele começa a reestruturar a vida desse casal e faz com que o casal viva uma vida de acordo com a palavra dele. Então, assim, para nós concluirmos esse capítulo 2, a qual nós aqui trouxemos uma reflexão desse capítulo 2, o capítulo 2 de Gênesis, ele nos mostra um Deus que forma. Ele forma o quê? A nossa identidade nele. Deus que forma a nossa identidade, a qual o pecado, a morte tirou de nós essa identidade a partir de quando nós nos submetemos ao Senhor. Essa identidade, ela volta a nós e Ele nos dá essa identidade para nos mostrar e mostrar ao mundo que somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Deus também, Ele nos sopra vida todos os dias, vida na nossa alma, esperança, direção. Ele nos mostra que nós somos mais do que vencedores se estivermos nele, né? De acordo com a sua palavra. É um Deus que nos abençoa, um Deus que nos abençoa e nos dá propósito de vida todos os dias. Ele nos dá propósito, nos dá direção e nos faz andar em comunhão com o corpo dele, para que assim nós possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, né? O ser humano só encontra a realização verdadeira quando vive de acordo com o plano divino. Então nós só vivemos uma vida plena, uma vida alegre, de paz e harmonia, quando nós vivemos de acordo com o plano que Deus tem para a nossa vida. Quando nós temos, mesmo em meio a situações difíceis, se nós estivermos no plano de Deus, se nós estivermos vivendo o plano de Deus em nossas vidas, nada pode nos abalar. Em comunhão com Deus e em obediência à sua palavra, em amor com o próximo. Então nós temos o quê? Que ter comunhão com Deus, e a comunhão só vem através da prática da sua palavra, da busca a Ele, do entender os propósitos dele em nossa vida. Aí sim nós começamos a obedecer aquilo que nós estamos sendo ensinados, né? E podemos viver ali em amor, porque nós só podemos amar o nosso próximo se nós começarmos a amar a nós mesmos. Se nós conhecermos o propósito de Deus para a nossa alma e sermos cheios do amor dele, aí sim, aí nós começamos a amar o nosso próximo, né? E fazer de tudo para que o nosso próximo conheça também o amor que nós conhecemos. Então talvez hoje Deus queira soprar novamente vida na sua situação a qual você está passando, na sua alma, no seu desespero, naquilo que você está aí atordoado, pensando que não tem mais esperança, que não tem mais jeito. Deus, Ele quer soprar vida aí. Ele quer renovar o seu fôlego espiritual.
Ele quer fazer com que você tenha visão espiritual. Ele quer fazer com que você, em meio a todo esse sofrimento, você veja que há esperança, há um novo amanhecer. Ele quer restaurar o seu lar e reacender o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele quer restaurar aquilo que está quebrado lá dentro de você, dentro da sua família. Ele quer restaurar isso. E Ele quer reacender, Ele quer mostrar novamente para você os propósitos grandiosos que Ele tem na sua vida, na vida da sua família, os propósitos a quais Ele tem de bênção, de vida e não de morte. Então permita que o mesmo Deus que criou o Éden renove o jardim do seu coração. Permita a Deus nessa noite, nessa madrugada, que o mesmo Deus que criou tudo, que formou todas as coisas perfeitamente, possa também fazer com que o seu jardim, a qual foi destruído pelo pecado, destruído pelas situações, destruído pelas sequelas a quais você passou por situações em suas vidas, destruído por feridas abertas, por pessoas que te machucaram, que te violaram, que fizeram coisas horrendas em sua vida. Ele quer renovar esse jardim. Ele quer trazer o perfeito novamente a esse jardim do seu coração. Então abra o seu coração para Jesus. Deixa Jesus entrar nesse jardim para que Ele restaure, para que Ele tire toda essa podridão, toda essa escuridão que entrou por causa do pecado, que entrou por causa das legalidades, que entrou por causa das feridas abertas, ou na infância, ou na adolescência, ou sei lá, na juventude. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer mostrar que há propósitos na sua vida. Deus quer mostrar para você que não é aquilo que o inimigo está fazendo você pensar, pode você estar pensando nessa noite, pode você estar pensando nessa noite em tirar a sua vida por pensar que não há um propósito na sua vida. Mas Deus quer te mostrar que você é valioso, porque o que está dentro de você foi o fôlego de vida que Ele soprou, que Ele fez com que você vivesse. E nada que Deus faz nessa terra, nada, entenda, nada é sem propósito. Você tem um propósito nesta terra. Então agarre-se ao Senhor, busque a cura nele, libere perdão àqueles que te ofenderam, que te machucaram. E daí você verá que aquele jardim que há no seu coração, todo devastado, todo quebrado, a terra infértil, ela se tornará novamente uma terra fértil, que ali nascerá árvores frutíferas, que ali nascerá frutos para a honra e glória do Senhor, e o Espírito Santo te mostrará e te direcionará ao propósito de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nessa madrugada. Aqui quem fala é o pastor João Paulo, da Igreja Comunidade Jesus é o Caminho Church. Se você gostou dessa mensagem, que você compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem, dê um joinha aí para nós,
né? E inscreva-se no canal, tá bom? Inscreva-se no canal e Deus te abençoe. Eu vou estar orando agora, nesse momento, por você, e Deus vai te abençoar. Deus querido, Deus amado, abençoa, Senhor, essas pessoas que aqui pararam para ouvir e meditar nessa pregação, Senhor, nesse sermão, nessa reflexão do capítulo 2 de Gênesis, ó Pai. Que o Senhor venha adentrar esses corações e fazer com que esses jardins que estão devastados possam assim ter novamente vida, Senhor. E essa vida possa fazer com que eles, ó Senhor querido Deus, vivam uma vida em abundância no Senhor. E que possa a esperança na vida deles, ó Senhor querido Deus, possa sim, Senhor querido, ser restaurada, Senhor. E que eles possam viver uma vida conforme a Tua vontade e não a vontade deles, ó Pai. Para que assim eles vivam o propósito do Senhor e possam assim ter, ó Senhor querido, em suas vidas o Teu Espírito, que possa os guiar e fazer com que eles, ó Pai, vivam uma vida e vida em abundância. Abençoa, Senhor querido, a cada um, e que, ó Senhor querido, a Tua graça esteja sobre cada um dos corações, ó Pai. E que, ó Senhor, haja cura, Senhor querido, em todas aquelas feridas abertas espiritualmente, que causaram até doenças físicas, ó Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai querido, eu repreendo todo este mal. E que em nome de Jesus essas pessoas reconheçam que precisam lançar o perdão para que assim sejam perdoadas e que a sua graça possa assim ser derramada sobre as vidas delas. É assim que eu te peço e te agradeço, para a honra e glória do seu nome, ó Pai. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe e curta lá, compartilhe esse vídeo, que Deus venha te dar um ótimo dia 2 de novembro. Deus abençoe.